Olá, caro aluno, seja bem-vindo à videoaula do tema A Revolução Industrial. Ao final de seus estudos, esperamos que você conheça os antecedentes da Revolução Industrial, compreenda como ela contribuiu para a evolução do pensamento administrativo e entenda o que são organizações e como elas surgiram a partir da Revolução Industrial. Vamos lá? A Revolução Industrial é um marco na evolução econômica das nações devido à série de alterações econômicas e sociais que trouxe. Por isso, é fundamental compreender o período que a antecedeu e como era o sistema social antes dela. As primeiras cidades surgiram no período da Antiguidade, quando ainda predominava o sistema de produção agrícola e, consequentemente, o trabalho rural. Nessa época, imperava o feudalismo, em que os senhores feudais dominavam as terras e os camponeses que trabalhavam na agricultura o faziam de forma gratuita. A modernização das cidades, a mudança na estrutura de autoridade, que passava a ser racional legal, e a epidemia da peste negra fizeram com que os camponeses migrassem para as cidades. Ao chegarem, começaram a trabalhar como artesãos por meio de suas habilidades técnicas e foram se associando, formando as corporações de ofício, cuja finalidade era evitar a concorrência e a entrada de estrangeiros em seus mercados, constituindo os monopólios. Nesse período, o trabalho nas corporações funcionava no sistema de irmandade e a economia funcionava na base da troca e da venda dos produtos pelo preço justo, pois o lucro era considerado uma usura pelas crenças religiosas da época. Com a ampliação das exportações e atividades mercantis, esse sistema foi se tornando obsoleto, dando lugar a uma nova lógica de mercado que buscava o lucro. Assim, o capitalismo começa a se estabelecer e, com ele, surge uma nova classe social, o proletariado, do qual faziam parte os trabalhadores das fábricas. A Revolução Industrial surge na Inglaterra do século XIX, por conta da modernização trazida pelas primeiras máquinas aplicadas na produção. Podemos separá-la em duas fases. A primeira ocorreu entre 1780 e 1860, com a utilização de maquinários nas fábricas, o desenvolvimento do sistema fabril e o aumento da urbanização. A construção da máquina a vapor criada por James Watt é um exemplo dessas transformações, sendo um marco importante, já que substituía o trabalho braçal e aumentava a produção. Já a segunda fase teve início em 1860 e foi marcada pela substituição do vapor pela eletricidade, pela automatização do maquinário, a especialização do trabalhador, os avanços nos meios de transporte e comunicação, o surgimento das instituições financeiras, a separação entre propriedade particular e privada e a expansão das indústrias. Como exemplo dessa fase, temos a criação do automóvel a partir de 1880 por Daimler e Benz na Alemanha e a invenção do avião em 1906 por Santos Dumont. Com o aumento populacional, as cidades presenciavam sérios problemas sociais devido às más condições de moradia, higiene e saúde. O trabalho nas fábricas era fragmentado e repetitivo. As condições insalubres às quais o trabalhador era exposto e a elevada taxa de acidentes de trabalho eram fruto de uma jornada de 14 horas, em que homens, mulheres e crianças trabalhavam recebendo salários irrisórios. Aos poucos, as máquinas foram substituindo os operários e a situação começou a se agravar, aumentando os problemas sociais já existentes. Os operários, então, começaram a se unir e reivindicar seus direitos, originando assim os primeiros sindicatos. A divisão do trabalho e a simplificação das tarefas, oriundos da Revolução Industrial, contribuíram para a formação do pensamento administrativo. Com os novos modelos de produção, tecnologia e relações trabalhistas, os proprietários das indústrias passaram a se preocupar mais com a gestão, dando início aos primeiros estudos de administração. Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que você tenha aproveitado o nosso encontro. E lembre-se de que a Revolução Industrial foi fundamental para a formação do pensamento administrativo por conta das transformações que ocasionou e que as relações de trabalho e os conflitos entre operários e patrões serviram de base para diversos estudos em administração. Obrigado pela sua companhia e até breve.